Evangelho de Lucas, capítulo 17, no versículo 20 em diante. Amém. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem o sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor amado, eu te peço compreensão e entendimento da Tua palavra, que nós possamos ser ouvintes, ó Pai, praticantes da Tua palavra, que nenhum de nós permaneça da mesma maneira, Pai, ao ouvirmos a Tua palavra, mas que possamos ser transformados, que possamos ser guiados, ó Pai, que possamos ser direcionados por Ti, ó Deus. Pai querido, Pai amado, ministra através do Teu Santo Espírito na vida de todos os ouvintes, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: nos dias do Filho do Homem. Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele deu aqui várias dicas durante esta pregação, através de uma pergunta que foi dirigida a Ele. O Senhor Jesus pregou para aquelas pessoas e ensinou. Ele aproveitou a pergunta e trouxe ensinamento das coisas eternas. Meus irmãos, nós estamos aqui em torno da presença de Jesus. E da mesma forma como Jesus ministrava lá, Ele ministra aqui hoje. Ele vai continuar ministrando amanhã. Não pense você que esta obra é uma obra da nossa imaginação, mas esta é uma obra de Deus na sua vida. E se você der lugar para Deus, Deus vai operar. E nós precisamos entender que Jesus estava falando de algo muito maior. Muitas vezes nós focamos nas coisas pequenas, mas o Senhor estava ensinando as pessoas a pensar grande, a pensar no reino de Deus, a pensar nas coisas que são eternas, a pensar nas coisas que duram para sempre. Ele diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior. As pessoas não vão dizer: olha, o reino de Deus está aqui, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então o reino de Deus está no meio de nós. É a revelação de Jesus. Aí Jesus olha para os seus discípulos, Jesus olha para cada um de nós e diz: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Porque eles presenciaram Jesus curando, eles presenciaram Jesus libertando pessoas possessas de demônios, eles presenciaram Jesus andando por cima das águas, eles presenciaram coisas extraordinárias. Jesus falava com a figueira, Jesus, ele falava com o vento, Jesus, ele conversava com as águas, algo extraordinário. Todas aquelas pessoas viveram isso, e ele disse: vocês um dia vão querer viver, mas vocês não vão conseguir, porque agora Jesus está mostrando para eles que vem um outro tipo de tempo, vem um novo tempo. Eles tiveram uma oportunidade num determinado tempo,
Mas agora Jesus estava falando, vai chegar um tempo diferente daquele tempo que vocês viveram comigo. Vai chegar um tempo diferente que vocês vão pensar assim, olha, eu queria estar lá no passado, eu queria estar lá atrás, mas o Senhor vai nos colocar neste tempo, para que neste tempo que nós vivemos, nós possamos glorificar o seu nome aqui em 2025. Eu sei que muita coisa passou, assim como o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, muita coisa já se passou nas nossas vidas, mas o Senhor tem mais para nós, o Senhor tem a lei para nós, e nós precisamos enxergar com o olhar de Deus. E aí ele vai dizer assim, que as pessoas vão ficar dizendo onde está este reino de Deus, porque como as coisas não iriam se repetir da mesma forma, as pessoas iam falar, ei-lo aqui ou ei-lo ali. E Jesus disse, não vades nem os sigais. Porque as pessoas, elas querem reviver um tempo. E neste caso, Jesus já tinha falado. Ele falou, olha, vocês vão querer reviver este tempo que vocês tiveram comigo. Mas isso não vai mais acontecer da forma como vocês viram. Isso vai ser diferente. Só que ele disse que outras pessoas iriam dizer, Jesus está em tal lugar, Jesus está em outro lugar, mas ele falou, vai ser mentira, não vai ser verdade, eu não estarei lá. Então nós, irmãos, precisamos estar atentos, porque muitas vezes nós vivemos um tempo parecido com esse que Jesus está falando, onde as pessoas estão dizendo, está acontecendo no endereço A, no endereço B, no endereço C. Irmãos, Jesus está no meio de nós. Então essa certeza que está em nós, não vai nos fazer cair na história de que lá é melhor, de que ali é melhor. Não, o melhor lugar é onde Deus nos plantou. O melhor lugar é onde Deus nos colocou. Aí Jesus dá a dica, porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Veja que aqui o Senhor Jesus está dizendo, antes que chegue o dia que eu vou voltar como um relâmpago, como um piscar de olhos, vocês vão passar pela mesma situação que Noé passou. Jesus deu um exemplo, ele falou, assim como foi nos dias de Noé. E eu quero mostrar para vocês, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Veja que as pessoas viviam normalmente no tempo de Noé, mas eles eram pessoas más, eles eram pessoas que desobedeciam a Deus, que não queriam viver os princípios de Deus, os planos de Deus e os propósitos de Deus. E Deus chama Noé e o faz pregoeiro da justiça. Noé queria as coisas certas, queria fazer as coisas da maneira correta, mas aquela sociedade não queria. Aquela sociedade preferiu ficar com as suas vontades do que com a vontade de Deus. O que a Bíblia está nos mostrando? Jesus falou, a vida deles cotidiana era normal. Eles bebiam, eles casavam, eles se davam em casamento até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Não vai ter um aviso prévio, dizendo assim, olha, amanhã às 3 horas da tarde, Jesus vai te chamar e você vai subir. Não vai ter. Não vai ter uma hora marcada, porque o dia e a hora ninguém sabe, só o Pai. Então, como não tem um dia marcado, o que o Senhor nos recomenda? Que nós possamos continuar servindo a Ele todos os dias. Noé, ele ficou lá todos os dias, construindo a arca que Deus mandou. Ele cumpriu o plano de Deus para a sua vida. Jesus não ficou só nesse exemplo, ele deu o segundo exemplo.
como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então vai ser totalmente surpreendente, como foi quando desceu fogo e enxofre sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. A mesma história, o povo mau, o povo que desobedecia a Deus, o povo que não queria fazer a vontade de Deus, e Deus, ele avisou a Abraão que ele estaria destruindo aquela cidade. Jesus está lembrando. Da mesma forma como não teve um aviso prévio, não teve uma hora marcada, a destruição chegou para aquele povo que não queria saber das coisas de Deus. E isso, meus irmãos, está aqui, olha, registrado por Jesus. E ele está falando, vocês conhecem a palavra. Então o que vocês têm que fazer? Permanecer vigilantes, permanecer firmes, permanecer atentos. Aí Jesus fala, naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte atrás. Não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quando a mulher de Ló, ela olhou para trás, ela se transformou numa estátua de sal. Porque a palavra de Deus era, não olhem para trás. E a mulher de Ló olhou para trás. Olha um outro exemplo que Jesus falou. Vocês prestaram atenção no que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Ele falou, mas lembra também da mulher de Ló. Então, aquilo que nós deixamos para trás no mundo, ficará para trás. Nós vamos em frente. Aquilo que você deixou lá no seu passado, vai ficar lá no seu passado. O que Deus fez na sua vida é muito maior. É por isso que ele está falando, vá para frente, siga adiante. Irmãos, a mulher de Ló provavelmente teve uma sensação de perda. Eu estou perdendo a minha casa, eu estou perdendo os meus móveis, eu estou perdendo a minha plantação, eu estou perdendo a minha terra. Irmãos, muitas pessoas, elas são apegadas a vasos de planta mais do que a palavra de Deus. Tem pessoas que cuidam mais das plantas do que do espiritual, do que a leitura da Bíblia e da oração. Existem pessoas que são apegadas a coisas materiais de uma maneira que ela fica o tempo todo preocupada com aquilo que é material. O Senhor está falando, o que é material é perecível e vai ficar para trás. Nós temos que olhar para frente. Tudo que estava em Sodoma e Gomorra foi destruído. Tudo que estava no mundo antigo foi destruído no tempo de Noé. E o Senhor está falando, lembra de quem olha para trás. Quem olha para trás vira estátua de sal. Quem olha para trás fica paralisado. Quem olha para trás não chega no seu objetivo. Então a palavra de Deus é, siga em frente. Siga para aquilo que Deus tem para a sua vida, para aquilo que o Senhor preparou para você. Tem muito mais de Deus para nós. Tem muito mais de Deus para as nossas vidas. Então vamos seguir em frente. Aqui na leitura que eu fiz, em 2 Pedro 2, é bem mais profundo do que aquele início. Então, continuando no versículo 6. E condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e pelo que ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar
os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. O Senhor sabe te preservar. O Senhor sabe te reservar. O que você está agora fazendo? Você está preservado, você está reservado, assim como Noé estava dentro da arca, assim como Ló e as suas filhas foram levados para dentro de uma caverna e protegidos. O Deus Todo-Poderoso está protegendo os seus filhos da impiedade do mundo e dos homens maus e das mulheres más, para nos levar para a vida eterna. Existe uma proteção de Deus para a sua vida. Veja o que a palavra de Deus continua dizendo: porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa. Ele olhava para o comportamento daquelas pessoas e dizia: não está certo o que essas pessoas estão fazendo, não é correto o que essas pessoas estão vivendo. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemam do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessam de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. A palavra de Deus, ela está dizendo o seguinte: os ímpios, eles sempre vão de mal a pior. Aquela pessoa que escolheu viver na carne, que escolheu viver para a glória daquilo que ele acha que é o melhor, esta pessoa vai ir sempre de mal a pior, de injustiça em injustiça, de maldade em maldade, e esses ímpios vão fazer de tudo para levar os santos, para levar os separados de Deus, mas cabe a nós permanecermos firmes na promessa de Deus. E aqui, meus irmãos, voltando ao nosso texto principal, o Senhor Jesus diz assim: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la-á. Porque veja bem, a pessoa que diz assim: a vida é minha, eu tenho que aproveitar, então ela não crê que Deus, o Criador de todas as coisas, é que deu a vida para ela. Às vezes a pessoa acha que a vida é dela, diz assim: a minha vida, eu faço o que eu quiser da minha vida, eu não tenho que obedecer a palavra de Deus, eu não tenho que seguir os ensinamentos de Deus. Esta pessoa está pensando errado, ela está pensando pela sua própria cabeça, pelas suas próprias coisas. Mas quando você volta para a palavra de Deus, o Senhor está falando assim: para que você alcance a vida verdadeira, você precisa perder esta vida aqui. Você vai ter muitas vontades, você vai querer fazer muita coisa, mas aquilo que desagrada a Deus, você não vai fazer. Você vai permanecer firme na presença de Deus. Porque aquele que perde a sua vida, no sentido de dizer: eu não vou fazer a minha vontade, mas eu vou fazer a vontade de Deus. Aquele que perde a sua vida, no sentido de dizer: tudo que está nas minhas mãos é para a glória de Deus, tudo que está comigo é para a exaltação do nome do Senhor. Esta pessoa encontrou a verdadeira vida, porque viver de verdade é agradar a Deus, é louvar a Deus. Digo-vos, aí Jesus volta para o tema que é a vinda do Filho do Homem, a sua volta. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada.
2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E aí? Olha o perigo. Eu já ouvi pessoas que já me perguntaram assim: pastor, me fala uma coisa, quer dizer que se eu estiver dormindo com a minha esposa, ela vai subir, eu vou ficar, ou eu vou subir, ela vai ficar? Será que foi isso que Jesus falou? Não. Jesus, ele deu um exemplo de quem está no campo, de quem está dentro de casa, de quem está em todos os lugares. Por quê? Ele está falando assim, tanto você pode subir, como você pode ficar. Então o Senhor Jesus está ministrando para mim: eu posso subir ou eu posso ficar. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte: a minha fidelidade a Ele, o meu compromisso com Ele é que vai determinar. Pode ser que isso aconteça daqui a 1 hora e você está indo para casa e o Senhor Jesus te leva para a eternidade e leva todo o seu povo da terra, e você, quando você abrir os olhos, você vai estar subindo ao encontro do Senhor nos ares. E isso você só vai saber naquela hora, naquele momento. Por quê? Você está com a sua vida no altar de Deus. Você está com a sua vida na presença de Deus. Você colocou a sua vida diante de Deus. Agora preste atenção. Existem pessoas que elas até conhecem a palavra, até já ouviram a mensagem, mas elas não acreditam no que Jesus ensinou. Elas não acreditam. O Senhor Jesus está falando: o que eu tenho a dizer a vocês é grave. O que eu tenho a dizer a vocês é uma coisa muito séria. Um será levado, outro será deixado. Então preste atenção. Tem pessoas que vão subir com o Senhor, e tem pessoas que vão ficar aqui neste mundo. Irmãos, eu quero estar entre aqueles que vão ouvir o som da trombeta e vão subir para o encontro do Senhor. A minha esperança é estar com Deus. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. O Senhor está dizendo assim: olha, estas pessoas que irão subir, elas vão ter coisas muito melhores na eternidade, mas as que ficarem na terra vão ter coisas muito piores. Por isso que nós temos que dedicar a nossa vida ao Senhor. Nós que fomos chamados pelo Senhor, nós que fomos escolhidos pelo Senhor, nós devemos derramar a nossa vida diante de Deus. Jesus voltará nas nuvens do céu e todo o olho o verá. A volta de Jesus, irmão, pode acontecer a qualquer momento. E nós, como igreja, temos que estar prontos, preparados para ouvir o som da trombeta e nos encontrarmos com o Senhor. O que nós devemos fazer todos os dias? Todos os dias você deve ler a Bíblia. Todos os dias você deve orar. E você deve adorar a Deus em tudo que você faz. Se você estender uma roupa no varal, você adora a Deus. Se você está preparando o alimento lá no fogão, você adora a Deus. Se você está lavando as suas vasilhas, você está adorando a Deus. Em todos os momentos da sua vida, você diz: louvado seja o nome do Senhor. Eu te louvo, Senhor, por esta Bíblia, por este púlpito. Eu te louvo por esta igreja. Eu te louvo porque eu acordei. Eu te louvo. Então você vai louvando por tudo, você vai adorando por tudo, e você vai vivendo no altar do Senhor, e você vai vivendo para a glória de Deus. E aí, irmão, quando Jesus voltar, você já está com Ele, entendeu? Então vai ser rápido, você nem vai perceber. Quando você piscou, você está subindo. Aí você vai dizer: valeu a pena servir ao Senhor todos os dias da minha vida, valeu a pena me dedicar ao Senhor. Irmãos, preste atenção. Os homens estão falando: não, o melhor lugar é lá em Guarapari, o melhor lugar está lá em Afonso Cláudio, o melhor lugar está lá no Rio de Janeiro, o melhor lugar está lá em Nova York. Não, irmão, o melhor lugar é na presença de Deus. Não importa a geografia, é a presença de Deus que faz a diferença. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai todo